Olá e bem-vindo ao Best in Tesla e ao novo programa Overflow, episódio 58. Tivemos ótimas notícias sobre o caminhão Semi da Tesla. E podemos ver na China que os caminhões elétricos em geral já dominaram o mercado e os caminhões a hidrogênio não foram a lugar nenhum. Alguns mitos sobre veículos elétricos são desmentidos, enquanto a adoção dos VEs segue crescendo. Os fabricantes alemães ainda estão tentando lutar contra o inevitável. E a Jaguar demitiu seu chefe de design, que liderou a equipe responsável pelo polêmico carro conceito Tipo 00. Estamos vendo os primeiros fabricantes de automóveis tradicionais começando a usar gigacasting na produção. E Elon tem ótimas notícias sobre os robotáxis da Tesla. Tudo isso e muito, muito mais no episódio de hoje. Vamos começar agora mesmo! Enquanto focamos no software de direção autônoma e nos robotáxis da Tesla, não podemos esquecer do outro grande negócio da empresa que vem aí. Em grande escala, a DHL recebeu oficialmente suas primeiras carretas totalmente elétricas da Tesla. O Tesla Semi superou as expectativas no teste de 2 semanas e 3.000 milhas da DHL. O caminhão teve uma média de 1,72 kWh por milha, operando a uma velocidade média de mais de 80 km por hora. Um testador percorreu 390 milhas com o caminhão carregado, peso total de 75.000 libras. Nosso teste com o Tesla Semi superou as expectativas, provando sua capacidade de transportar com eficiência uma carga típica da DHL por longas distâncias com uma única carga, disse Jim Monkmeyer, presidente da cadeia de suprimentos de transporte da DHL na América do Norte. Integrar o Tesla Semi à nossa frota é um passo importante para alcançar nossa meta de descarbonização e oferecer soluções mais sustentáveis para nossos clientes. Com autonomia de até 500 milhas, o Tesla Semi criou oportunidades antes inacessíveis para veículos elétricos de grande porte. Estamos animados em firmar essa parceria com a Tesla para realizar isso. Sua nova casa no centro da Califórnia, onde o caminhão roda cerca de 100 milhas por dia, precisa ser recarregado semanalmente e tem autonomia de até 500 milhas carregado. Além disso, estima-se que ele reduz as emissões de gases de efeito estufa em 50 toneladas métricas por ano. Sim, isso é algo que a Tesla realmente vai dominar, já que ninguém mais tem um caminhão classe 8 que consegue fazer 500 milhas com uma única carga. Não existem caminhões a hidrogênio capazes disso. Então a Tesla está realmente focando em trajetos curtos com o caminhão menor e em longas distâncias com o caminhão maior. Com 500 milhas de autonomia, diferente da BYD, cujo maior caminhão classe 8 alcança cerca de 200 milhas. O mesmo ocorre com a Volvo e a Mercedes. Mesmo que a Mercedes tenha um caminhão elétrico bem interessante, que consegue fazer 300 milhas, ainda não chega ao nível do caminhão da Tesla, que faz 500 milhas. Mas é claro, a Mercedes não conseguiria fazer isso, já que eles nem acreditavam que a Tesla conseguiria. Quando eles revelaram, o caminhão até disse que desafiava as leis da física. Mas a DHL acabou de provar isso junto com a Pepsi, então a Mercedes tem que correr atrás. Mas a Tesla está prestes a começar a produção em massa em sua nova fábrica de caminhões, que foi construída para ter uma capacidade anual de até 50.000 unidades. Quando estiver em operação total, a fábrica iniciará a produção em poucos meses. Ninguém mais está pensando tão grande na produção de caminhões elétricos. E Sangler também anunciou uma grande novidade. Os carregadores para os caminhões Tesla Semi já chegaram na Giga Semi e eles se preparam para ampliar a produção. A Daimler não tem nada que possa competir em especificações e provavelmente em preço. Como sabemos, a Mercedes ainda tem prejuízo ao vender seus veículos elétricos menores. Imagine então um caminhão semi-gigante. Mas eles não estão preparados para a grande fábrica da Tesla,
que abrirá em breve nos Estados Unidos da América. E as economias dos veículos elétricos para seus clientes só crescem. Com um caminhão semigigante, a transição para caminhões semi-reboque elétricos será tão rápida quanto a produção conseguir acompanhar, a demanda vai ser absurda. E agora temos várias empresas confirmando que o Tesla caminhão semi realmente pode fazer o que a Tesla disse que ele seria capaz de fazer. E as empresas podem fazer a troca de 1 para 1 do diesel para o elétrico sem compromissos. Isso vai ser um negócio enorme para a Tesla e também está chegando em 2026, vai ser um ano e tanto para a Tesla. E falando em caminhões semi-pesados elétricos, mesmo que a Tesla já tenha mostrado ao mundo que eles funcionam para transporte de longa distância, a China já mostrou que funciona também para transporte de curta distância. E está acabando com o caminhão a diesel na China mais rápido do que qualquer um esperava. A Clean Technica escreveu um ótimo artigo sobre o que está acontecendo agora na indústria de caminhões da China, com este artigo chamado Caminhões Veículo Elétrico, a Bateria da China e o Fim da Dominância do Diesel. Porque os caminhões pesados elétricos a bateria chineses baratos não são mais um boato, eles são máquinas reais com preços tão baixos. Eles forçam uma reavaliação do que a indústria global de frete está disposta a pagar pela eletrificação. Agora você pode comprar um caminhão de curta distância com 400 kWh ou 600 kWh, com um preço entre 58 mil e 85 mil euros na China. Mesmo com todas as mudanças necessárias para legalizá-los e aprová-los. Em um lugar como a Europa, eles não esperam que custem muito mais do que 80 a 120 mil euros na Europa. Um preço bem diferente do que você pagaria por um caminhão elétrico Simi, da Volvo ou Daimler. Esse valor já está entre 250 e 300 mil euros, o que não é uma boa notícia para as montadoras tradicionais. Eles estão perdendo tanto a batalha dos carros quanto dos caminhões elétricos. O negócio deles de motores a diesel vai terminar bem mais rápido do que muitos pensavam, porque os caminhões elétricos já não custam mais caro do que os caminhões a diesel no preço de etiqueta. Eles conseguem isso, pois são caminhões elétricos feitos para esse objetivo. Projetados com pacote lítio-ferro-fosfato, eixos elétricos integrados e chassi simplificado. Isso acontece quando o compartimento do motor, a caixa de câmbio, o tanque de diesel, o controle de emissões e boa parte da complexidade mecânica de um caminhão desaparecem. Quem já trabalhou com veículo pesado conhece a estrutura de custos de um trem de força a diesel. Remover todo o sistema, construindo uma produção em larga escala, que não corresponde à experiência ocidental. Veteranos tentam adaptar o antigo design a diesel para veículos elétricos. Por isso, não conseguem produzi-los de forma barata ou eficiente. Já os chineses, que estão começando do zero, estão promovendo essa mudança de forma extremamente rápida na China. Como foi escrito neste artigo, a transição da China do diesel para outros tipos de energia no segmento de caminhões pesados é dramática. O país vendeu mais de 900 mil caminhões pesados em 2025. A participação do diesel caiu para cerca de 57%. Este ano, os caminhões a gás natural subiram para cerca de 29% e os caminhões elétricos a bateria chegaram a 13%. Início de 2025. Dados indicam que caminhões elétricos devem alcançar 22% das novas vendas de caminhões pesados, enquanto o diesel cairá para cerca de 50%. Talvez você já tenha ouvido que caminhões a hidrogênio são o futuro, ideia que a Daimler ainda defende. E Bill Gates tem dito por aí que caminhões elétricos nunca vão funcionar e que o caminhão semi da Tesla nunca vai funcionar bem. Se você segue este canal há anos, sabe que digo isso desde o início. Que caminhões movidos a hidrogênio não fazem sentido, são ineficientes e caros. E isso não muda só porque os veículos ficam maiores, muito pelo contrário. Como citado no artigo, as vendas de caminhões pesados a hidrogênio na China mostram crescimento estagnado, seguido por sinais de queda em 2025
Dados de registros e relatórios da indústria indicam que as vendas de caminhões pesados movidos a hidrogênio representaram menos de 1% do mercado de caminhões pesados em 2024, chegando a um dígito baixo. Milhares de veículos, a maioria ligada a subsídios de demonstração provinciais, não há adoção ampla por frotas. No primeiro semestre de 2025, cresceu levemente o número de caminhões a hidrogênio registrados. Analistas na China notaram que a taxa de operação era baixa e vários programas locais estavam sendo encerrados com a restrição dos subsídios. Sim, eles nunca vão funcionar sem subsídios, pois são caros demais para construir e operar. Caminhões a hidrogênio perdem espaço em um mercado que avança para modelos elétricos de baixo custo, enquanto operadores deixam as plataformas de venda de combustível com o surgimento de opções elétricas mais confiáveis. Eu nem me dei ao trabalho de incluir o hidrogênio no gráfico de estatísticas de caminhões, pois ele é insignificante e não está aumentando. Como eles escreveram neste artigo, sim, o caminhão a hidrogênio está morto. A história dos caminhões pesados não é mais uma migração lenta do diesel para uma alternativa distante. A transição já está em andamento em grande escala dentro do maior mercado de caminhões pesados do mundo. Não se parece com o cenário de hidrogênio para longas distâncias que dominou os modelos ocidentais na última década. Lembra caminhões elétricos baratos, feitos rapidamente para serviços de curta distância. A lógica econômica é clara. A operação é robusta e a cadeia de suprimentos já existe. A lição para os operadores e formuladores de políticas do Ocidente é que a curva de custos mudou. Sim, e a Tester Caminhão Semi vai assegurar que até o transporte rodoviário de longa distância seja elétrico, como sua parceria já demonstrou. Realmente não resta nada para o velho caminhão a diesel, o caminhão a hidrogênio e as montadoras tradicionais. Como já disse antes, a adoção do caminhão elétrico será bem mais rápida que a do carro elétrico. Porque aqui tudo se resume à planilha, ao que faz mais sentido economicamente, não à aparência ou se tem couro costurado à mão por dentro. E agora a China provou exatamente isso. Caminhões elétricos já estão dominando e ainda tem gente que acha que as baterias dos veículos elétricos vão morrer em poucos anos e que você não pode ir muito longe com um veículo elétrico. Mas eu, pessoalmente, tenho alguma experiência nisso e também temos alguns números que podem mostrar que não é o caso. O cara dos veículos elétricos disse no X que seu carro é como um iPhone. O pessoal do transporte elétrico veicular repete que as baterias dos veículos elétricos duram pouco, igual as de iPhone. Sobre isso, há dados reais, não do Facebook? Comentários da Recurrent dizem o contrário. A taxa de substituição de baterias de veículos elétricos novos é de cerca de 0,3%. Sim, 0,3% para referência. Um estudo mostra que o motor mais confiável é o da Toyota, com uma taxa de substituição de 0,6%. Os piores são Audi, 3,7%, Mini, 2,5% e Vauxhall Opel, 24,3%. Isso faz com que as baterias de veículos elétricos sejam de 2 a 12 vezes mais confiáveis do que o motor a combustão. Não deixe os fatos atrapalharem a indignação. Os fabricantes já dominaram o gerenciamento térmico, o resfriamento, o pré-condicionamento, basicamente tudo o que é necessário para manter as baterias saudáveis por mais de 15 anos. E eu já mostrei isso. Outro noticiário mostra que a Tesla tem padrões para fazer as baterias durarem ainda mais, garantindo que a degradação seja ainda mais lenta. Como você disse, as baterias de veículos elétricos modernos não são iguais às do seu iPhone 7 quebrado, que morre com 40%. Não, seu veículo elétrico de 40 mil libras não vai te deixar na mão em 3 anos. Sim, infelizmente eu também ouço isso de vez em quando, mas eu tenho um Tesla Modelo 3 de 2019 que já rodou cerca de 200 mil quilômetros e ainda está firme e forte. Ainda vejo quem não quer comprar veículo elétrico ou prefere carros a combustão. Mas deixa eu te falar, quem diz isso ou nunca dirigiu um veículo elétrico ou só dirigiu um muito ruim?
porque eu levei meu antigo Model Y para assistência para consertar alguns arranhões e reparar as rodas. Então me deram um carro reserva câmbio a combustão, um Skoda Fabia Perua. Após 6 anos e meio dirigindo apenas veículos elétricos, inclusive um Tesla, dirigir novamente um carro a combustão só reforçou para mim como os veículos elétricos são superiores. O carro a combustão é realmente inferior em todos os aspectos que eu considero importantes. No carro a combustão, preciso usar o chaveiro para abrir e fechar manualmente. É barulhento e tem cheiro ruim. Não há resposta imediata, quase nenhuma resposta. E eu tenho que ir nesses postos de gasolina para abastecer, enquanto minha esposa simplesmente entra no nosso velho Tesla Modelo 3 toda manhã, totalmente carregado, pré-aquecido e pronto para sair. E é tão complicado dirigir um carro a gasolina com câmbio manual, não é tão relaxante quanto controlar todo o carro com um pedal só, como no Tesla. Essa experiência só confirmou para mim que eu nunca, jamais vou pegar um carro a combustão de novo. Eu não sinto falta de nada disso. As pessoas que ainda se apegam à tecnologia inferior são apenas aquelas que não experimentaram viver com um bom veículo elétrico, e Jordan também compartilhou esse mito de que veículos elétricos não vão muito longe, mas os números dizem o contrário. Caso contrário, os carros elétricos, na verdade, percorrem mais quilômetros do que o carro a gasolina médio no Reino Unido. E também não ficam muito atrás dos a diesel. Médias anuais. Diesel, 17.380 quilômetros. Elétrico, 16.180 quilômetros. Gasolina, 14.970 quilômetros. Então, os carros elétricos estão rodando 48 quilômetros a mais do que o carro médio no Reino Unido e significativamente mais do que os carros a gasolina. O mito de que os veículos elétricos não vão longe é exatamente isso, um mito. Os dados provaram o contrário. E sim, antes que as pessoas comecem a reclamar sobre o tempo de recarga, lembrem-se de que cerca de 80% das recargas são feitas em casa. Se você mora em uma casa, essa é a experiência real para mim de qualquer forma. Acredito que dirijo mais que a média, com 40 mil quilômetros por ano e muitas viagens de carro pela Europa. Mas 80% do carregamento para mim é feito em casa, ou seja, passo zero tempo carregando 80% das vezes. Então não preciso mais ir ao posto de gasolina 2 vezes por semana como antes, economizando pelo menos 10 minutos por semana, o que significa que economizamos pelo menos 9 horas por ano. Ligado, ter um carro elétrico em vez de um carro a combustão, quando se trata de abastecer o bendito carro, então não, as pessoas também não gastam mais tempo abastecendo um carro elétrico do que um carro a combustão. Fazendo isso durante um ano inteiro, isso também é um mito, a menos que você sempre carregue em uma estação de supercarga. Claro, os carros elétricos são melhores em todos os aspectos. E vamos encaixar as últimas notícias curtas neste novo programa. Sim, é hora dos shorts da Tesla. Mesmo que a gente sempre ouça as pessoas reclamando sobre carros elétricos mais acessíveis, bem, mesmo que você possa comprar alguns carros elétricos por menos de 30 mil na Europa, eles nem sempre vendem muito bem, como relatou o Nick Elétrico. Na Holanda, por exemplo, a marca Firefly da NEL começou a vender há cerca de 5 meses e até agora alcançou 31 registros. O compacto simpático agora custa 20 mil euros, abaixo dos 30 mil euros. 31 registros só mostram pra gente que as pessoas não querem apenas um carro elétrico acessível. Elas querem um carro elétrico bom e acessível. E não é de se admirar que eles tiveram que baixar o preço desse carrinho, já que o Tesla Modelo 3 Standard era só 7 mil euros mais caro na Holanda. Mas 25 mil euros por um elétrico pequeno faz mais sentido. Não há dúvida de que a NEL não lucra vendendo esse carro elétrico na Europa e enfrenta dificuldades na Holanda em 2025. Não é só a Tesla que enfrenta um ano difícil na Europa, mas só ela aparece na grande mídia. Enquanto a adoção de carros elétricos cresce, como mostrei em meu outro programa, os alemães ainda tentam adiar o inevitável. Como Alex relatou à Comissão da União Europeia, o chanceler alemão Maas cita motores de combustão eficientes para amenizar o impacto da eliminação desses motores devido aos baixos padrões de monóxido de carbono. 2. Ontem, coletiva de imprensa federal.
Quando questionados pela mídia sobre quando um motor de combustão interna é altamente eficiente, a resposta foi: um motor de combustão interna altamente eficiente é um motor de combustão interna que é altamente eficiente. Meu Deus, de fato. Quando o motor a combustão transforma apenas de 16 a 25 da energia em movimento para a frente do veículo e um carro elétrico transforma de 87 a 91, então o motor a combustão é altamente ineficiente. E o carro elétrico é altamente eficiente. O governo federal alemão não só tem pouco ou nenhum entendimento da física básica, como também está se tornando ridículo, nacional e internacionalmente. E está acelerando o declínio da indústria automobilística alemã com medidas que fazem mais mal do que bem. Em resumo, não existe carro a combustão eficiente e também não existirá no futuro. Sim, exatamente, que piada. E a Jaguar demitiu seu chefe de design, Gary McGovern, que liderou a equipe de design do polêmico conceito Type 00. No começo do ano, a Jaguar afirmou não se importar em perder sua base atual de clientes devido à aparência estranha. A Jaguar está confortável em buscar um novo público, mesmo que isso signifique perder a maioria dos clientes atuais. Mas acho que isso mudou, já que esse conceito provavelmente não foi nada além de um desastre para a marca Jaguar. Como eles provavelmente perderam o público antigo, mas não conseguiram conquistar um novo público, e nós vimos isso. A versão 1421 do Full Self Driving da Tesla enfrentou duas charretes puxadas por cavalos ao se aproximar de uma colina sem visibilidade para o tráfego contrário. Não agiu por impulso, manteve a calma até ver a estrada e então ultrapassou. Perfeito, muito bem feito. Caio, da AutoSpec Review, disse: muitos não sabem disso. Muitos pontos de recarga da Electrify America usam armazenamento de energia da Tesla para economizar no pico e reduzir taxas de demanda. Sim, mesmo que não seja um carregador da Tesla, a Tesla ainda faz parte do negócio, já que eles têm muito mais do que apenas pontos de recarga. Você deve lembrar de executivos do setor automotivo dizendo que o gigacasting não trazia benefícios. O novo Volvo EX60 agora usa o gigacasting de peça única na traseira, seguindo o estilo Tesla. Veja a primeira fábrica de mega fundição da Volvo. A nova máquina de fundição, sob pressão de 8.400 toneladas, da Volvo, da Billner, na fábrica de Torslanda, na Suécia, agora está em plena produção, fabricando a mega fundição da parte traseira inferior. Para o próximo EX60 totalmente elétrico, o veículo elétrico, a bateria sucessor do XC60 mais vendido, o experiente especialista em fundição Veteran Phil Drew explicou o salto. Estamos trocando dezenas de peças estampadas e soldadas por uma única peça fundida gigante, feita de uma vez em 120 segundos. Lingotes de alumínio são derretidos, dosados com precisão e injetados em um molde modular de 130 toneladas. Sim, é bom ver as marcas ocidentais da indústria alcançando e fazendo o que a Tesla já faz há 5 anos. A nova atualização do app da Tesla traz um recurso na página inicial que, ao girar o telefone, mostra a localização em tempo real do seu carro, com uma seta indicando sua posição e a distância exata em metros. Muito legal! E vimos duas mulas do robotáxi Model Issue da Tesla com equipamentos LiDAR sendo vistas na I-90 e 5 perto de Portland, Maine. Então, provavelmente devemos esperar algum serviço de robotáxi em Portland, num futuro não tão distante. E vemos a mesma coisa acontecendo repetidamente à medida que a adoção de veículos elétricos continua aumentando em mais e mais países. Os híbridos estão sumindo toda vez. Como Legafem mostrou, os híbridos caem na Bélgica e os plug-in perderam participação mais rápido do que haviam crescido. A Bélgica não é o único país a apresentar esse comportamento. Essa queda dos híbridos plug-in parece ser um padrão. Sim, vimos isso na China, na Noruega e na Dinamarca também, o padrão é sempre o mesmo, mostrando que os híbridos são realmente apenas um passo para chegar aos BEVs. Eles não farão parte do futuro e as montadoras tradicionais estão apostando alto nos híbridos neste momento. Isso me diz tudo o que eu preciso saber.
E Elon disse em uma entrevista que a direção totalmente autônoma, sem supervisão, está basicamente resolvida. Eles estão apenas validando o software antes de lançá-lo na frota de robotáxis. E isso será dentro de 3 semanas. Eles terão a próxima versão, 10 vezes maior e melhor, pronta até o fim de janeiro ou fevereiro do próximo ano. Então, vamos torcer para que isso signifique que será a versão a qual teremos acesso em algum momento durante 2026. Aqui na Europa, espero que já em fevereiro, na Holanda e depois em todos os outros países da União Europeia. E os testes supervisionados do Tesla Full Self Driving na Europa agora se expandiram da Alemanha, Itália e França para também incluir Suíça e Dinamarca. Então sim, eu reservei o Full Self Driving supervisionado junto com o motorista de teste e vou fazer isso no dia 22 de dezembro. Mal vejo a hora de testar isso no meu país. Isso é tudo por hoje neste programa extra. Espero que tenha gostado. Se sim, clique em curtir. Isso realmente ajuda muito o vídeo para que outras pessoas possam encontrá-lo no YouTube. Se gostou, considere inscrever-se e ativar o sininho. Assim, você não perde os próximos vídeos e ainda ajuda o canal a crescer, alcançando mais pessoas sobre a revolução dos veículos elétricos e energia renovável. Já é inscrito no canal? Obrigado pelo apoio. Se quiser ajudar ainda mais o canal, lembre-se, você pode por apenas $1 se tornar um patrono deste canal ou se tornar um membro do canal no YouTube, para receber um agradecimento como um benefício extra. Como acesso antecipado, versões sem anúncios dos meus vídeos, vídeos exclusivos. Então, clique no botão de membros ou confira o Patreon para saber mais e não se esqueça de me seguir no X. Eu posto praticamente todas as novidades assim que saem e muito mais. Confira a loja para adquirir itens e apoiar o programa. Você pode apoiar o programa sem ser membro ou patrono. Você pode doar abaixo ou no meu site bestinTesla.com. Você pode se tornar produtor executivo e receber notícias, vídeos exclusivos dos bastidores e acessar todos os meus gráficos e planilhas de pesquisa no bestinTesla.com. Ou tão simples quanto clicar no botão de super like. Obrigado por assistir e até a próxima. Se cuide e seja gentil.